Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu vim conversar com vocês sobre The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, do Colson Whitehead. Bem-vindos! Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre o livro A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem acessar, caso vocês tenham interesse. Em que eu dou minha opinião, dizendo que eu acho, que aquele livro ganhou o Pulitzer mais pelo estilo literário, pela técnica literária que a autora empregou no livro, do que pelo próprio tema, pela própria história. E eu acho agora, lendo este livro aqui, Os Caminhos para a Liberdade, do Colson Whitehead, que este livro é um exemplo exatamente contrário do livro da Egan. Esse aqui é um exemplo de livro que tem um tema muito bom, com muito potencial, e que teve uma execução, diríamos assim, na minha opinião, fraca. Esse livro ganhou o Pulitzer em 2017, ganhou o National Book Award também. É um livro que faz parte do Clube de Leitura da Oprah. Foi um livro indicado pelo Obama e por várias personalidades, então é um livro que estava bastante na mídia, bastante bem cotado, E a história dele é o seguinte, é a história da Cora, que é uma escrava de uma plantation de algodão na Geórgia, que um dia conhece um rapaz, um escravo recém-chegado do norte, que chama César, e esse escravo vai mostrar para ela, vai contar para ela que existe essa Underground Railroad e propõe para ela que eles fujam juntos. E é claro, ela vai fugir e aí vai ter todo o desdobramento dessa fuga deles. Bom, o que para mim eu não gostei? O que eu não gostei do livro, e por isso que eu falo para vocês que a execução dele deixou muito a desejar. O primeiro ponto foi a própria Underground Railroad, porque no livro, isso não é spoiler, isso está na sinopse, no livro o autor vai fazer essa railroad ser fisicamente verdade, ele vai construir uma estrada de ferro subterrânea que atravessa todo o país, todos os Estados Unidos, indo do sul até o norte. E é uma estrada de ferro que tem, obviamente, trilho, vagões, condutores, Então, ele vai criar essa estrada de ferro fisicamente. Sendo que essa estrada de ferro realmente existiu, mas ela existiu no nome, ela foi chamada assim, Underground Railroad, porque era realmente uma rede que foi criada para ajudar os escravos que fugiam das plantations no sul e se dirigiam ao norte, que não era escravocrata, para que pudesse então atravessar a fronteira e ir para o Canadá, onde eles poderiam ser livres, porque no Canadá não tinha escravidão. Então, essa rede realmente existiu, mas não fisicamente. Ela existiu porque era uma rede de pessoas. No livro, ele meio que aborda isso, mas ele não explora. E eu acho que isso é um exemplo de quando a história é mais interessante do que a ficção. Então, eu acho muito mais interessante a história das pessoas que ajudaram os negros a escapar do que quando ele coloca isso fisicamente, ainda que tenham pessoas ajudando os negros a escaparem. Porque eu acho que ele deixou de se aprofundar na questão mesmo, Quem eram essas pessoas que ajudavam e como que elas realmente ajudavam esses escravos fugitivos, Porque essa rede existiu e não se sabe exatamente quando foi que ela começou, mas ela existiu desde do final do século XVIII até a Guerra Civil Norte-Americana. E as pessoas que começaram essa rede eram os Quakers, que eram uma facção religiosa cristã. Eles são até hoje, Se vocês não conseguem ligar o nome à religião, é só vocês lembrarem da aveia quaker, Então, aquela pessoa, aquele homem que está desenhado na aveia,
ele é um Quaker, né? Ele é um Quaker, tá? Então, essas pessoas iniciaram essa rede e foram elas que começaram a ajudar, né? Começaram a formar essas estações, né? Que eram casas, que eram igrejas, que eram celeiros, né? Que eram utilizados por essas pessoas para esconder os negros de estação em estação, né? E as pessoas que tomavam conta dessas estações eram chamados chefes das estações, né? Então, eu acho que essa história poderia ter sido muito mais explorada, porque é uma história assim que tem muitos meandros, né? E no livro ficou parecendo que era assim, meia dúzia de gatos pingados brancos e o resto eram negros, né, que estavam fugindo. E na verdade não era isso, era toda uma rede que atravessava o país, né, e que fazia com que essas fugas fossem possíveis. Um outro detalhe que eu encontrei no livro, mas aí eu não sei se vocês vão conseguir sentir isso em português, porque eu não sei como é que ficou a tradução, mas em inglês isso ficou bastante sensível. Ele começa descrevendo a Cora. Na verdade, ele não começa descrevendo a Cora, ele descreve a avó da Cora. E aí eu achei, né, que ele fosse desenvolver essas personagens e criar uma árvore ali genealógica para dar uma substância, né, para a Cora, para mostrar que ela era uma escrava diferente, né? Na verdade, ele não fez isso, né? Então, quando ele começa a descrever, né, a avó da Cora, e eles começam aqueles diálogos entre eles, ele usa uma linguagem com uma gramática bastante simplificada, que para mim ficou até bastante difícil de ler, porque é uma gramática diferente, né? Não é uma gramática formal, né? Então ficou diferente, difícil um pouco de ler, mas eu gostei, porque isso dá bastante corpo para a leitura e bastante credibilidade para aqueles diálogos. Só que eu acho que isso ao longo do livro se perdeu. Ele realmente perdeu isso, perdeu esse pé, né? Ele deixou de usar isso. Essa linguagem é conhecida como pidgin, porque é uma linguagem gramaticalmente mais simples, né? Existe esse tipo de linguagem para que pessoas, né, de idiomas diferentes possam se comunicar. E isso era muito usado entre os escravos, porque quando os escravos saíam, né, da África e vinham aqui para os Estados Unidos, eles não podiam usar o seu idioma da sua terra, né, do seu país. Eles tinham que aprender o inglês. Só que não era ensinado o inglês para eles tinham que aprender no dia a dia. Então, eles aprendiam o tal do broken English, né, um inglês bastante precário. Além disso, eles também acabaram desenvolvendo uma linguagem em que eles, né, entre os escravos, eles poderiam se comunicar e que muitas vezes quem estivesse fora, ou seja, os brancos, né, não podiam entender. Então, eu achei bastante interessante que ele começou explorando isso, mas ele não deu andamento para isso, né? Ele parou. E eu acho que ele fez isso também com os personagens. A Cora, por exemplo, é um personagem que tinha muito potencial para ser explorado. A começar pela própria árvore genealógica dela, né? Ele começou a dar indícios de que ia fazer isso e não fez, né? Então a Cora ficou para mim um personagem superficial. Eu não consegui sentir uma empatia por essa personagem. Eu até tentei, né? Em alguns momentos ela consegue fazer a gente caminhar com ela, né, nessas coisas tristes e sofridas que ela está passando. Mas na maioria das vezes não. Fica só mesmo como um relato, né? Então eu achei que ele não explorou. Assim como César. O César é um personagem que poderia ser muito mais explorado. Ele tinha muito potencial, porque ele era um escravo que veio do norte. Então a relação dono e escravo no norte, ainda que fosse escravidão, né, era uma relação diferente da relação no sul. E ele acabou indo para o sul e tendo que ser um escravo de uma plantation, coisa que ele nunca tinha sido, né? Ele nunca tinha plantado nada. Então aquilo poderia ter sido muito mais trabalhado, mas não foi. Outro personagem que eu acho que tinha
tudo para ser um dos melhores personagens do livro era o do Capitão do Mato, o Ridgway. E, na verdade, eu achei que esse personagem começou muito bem, que era um personagem bastante dúbio, tosco, né? E que no final se tornou um velho babão, sabe? Assim, um velho babaca. Então ele tinha tudo para ser um super personagem e não foi o que aconteceu. Ele não ficou plausível, tá? Assim como eu acho que não ficou plausível a obsessão do dono da Cora por ela, né? Claro que a gente sabe que os donos, né, dos escravos tinham os capitães do mato justamente para resgatar esses fugitivos, não só pelo valor que os escravos tinham, mas também pela própria moral que eles tinham que impor, né, em relação aos outros escravos, porque eles não podiam deixar nenhum escravo fugir, senão todos os outros queriam fazer a mesma coisa. Então, isso é sabido, mas a maneira como ficou descrita no livro ficou no ar. Então, assim, olha, o final que ele deu para o César, por exemplo, não me convenceu, ficou no ar. Eu entendi o que foi que aconteceu com ele, mas não gostei, porque ficou no ar, ficou mal explicado. O final que ele deu para o Ridgway também não gostei, virou um velho babaca, né? E também o que aconteceu com o dono da fazenda também não me convenceu. Então, assim, tudo que aconteceu por causa dessa fuga da Cora não me convenceu, né? Não foi plausível para mim. Claro que tem passagens boas no livro, né? Tanto que ele descreve a vida dos escravos, né? Como era sofrida, descreve os castigos também que eles sofriam, que não eram poucos e não eram pequenos, né? Tem inclusive um momento em que ele vai explorar um fato que realmente existiu historicamente, ainda que não tenha sido nesse momento, né, do livro, mas existiu, que eram experimentos que eram feitos com os negros escravos, né, para a cura da sífilis, né? Então, isso realmente existiu, mas não foi exatamente nesse momento histórico. Então, eu acho que ele poderia ter explorado essas coisas boas que ele levantou, mas ele só levantou, não se aprofundou em absolutamente nada. Então, é um livro que tem um tema muito bom, que tem assuntos abordados muito bons, mas que não foram desenvolvidos, né? O autor não deu andamento para esses assuntos. E é por isso que eu digo para vocês que o livro ganhou por esses assuntos que ele levantou, mas não pela execução, né? A execução realmente, para mim, ficou muito a desejar. Por causa do projeto Viajando Entre Livros, eu tenho lido alguns livros de autores africanos e que acabam abordando esse assunto da escravidão. E eu acho que tem sido com muito mais propriedade do que o Colson Whitehead fez nesse livro. Eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem, por exemplo, um vídeo em que eu falo de 2 livros, que é Os Escravos, que eu não vou lembrar o autor e nem o país, tá? E também Caminhos de Casa, da Yad Azi. Eu acho que esses são, entre os livros que eu tenho lido, são livros que falam com muito mais propriedade do assunto, tá bom? Mas, claro, valeu a leitura, né? Eu gosto de conhecer autores novos e eu não sei o que vocês acham, mas eu gostaria de saber. Então, se vocês têm alguma opinião a respeito desse livro, deixa aqui nos comentários, vamos conversar a respeito. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha no vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, agora é a hora de se inscrever. É só clicar nessa bolinha com o meu rosto, tá? E boa semana para vocês!